Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso evento Recalculando a Rota. Esse evento para a gente é muito especial porque ele traz uma dor que a gente tem visto muito nas empresas. Nós temos visto uma dificuldade muito grande das organizações em executar a estratégia e acompanhar a estratégia com maestria. E aí a gente tem dois estudos que colaboram com essa tese. O primeiro foi um estudo interno que a gente rodou com várias organizações e nós percebemos que 68% dos gestores acreditam que a sua empresa não tem um bom modelo para acompanhar a estratégia. Esse número é muito alto. E aí estava olhando um segundo estudo lá da Inglaterra, da Management Partners, e eles mostraram que menos de 10% das empresas atingiram a sua meta no ano anterior, as suas metas principais. Então isso colabora com a nossa visão que as organizações estão tendo muita dificuldade em acompanhar e fazer a estratégia rodar. Então esse evento é para você que gosta desse assunto, que quer ter um modelo estratégico bem feito e, obviamente, quer atingir as suas metas ainda de 2025. Então, se esse assunto te interessa, vem com a gente. Só que antes de eu apresentar aqui o nosso evento e a nossa aula de hoje, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Nicolas Gifone, sou atual CEO do IEP, tenho mais de 14 anos de experiência com consultoria em estratégia, então a gente tem tido uma experiência prática muito legal que a gente quer compartilhar com você hoje aqui nesse vídeo. E além disso, eu represento aqui o IEP Educação, é uma empresa de treinamento e consultoria corporativa, onde dá treinamentos, palestras, consultorias nas áreas de estratégia, liderança e execução ágil. Então, desde a elaboração da estratégia até a execução, nós estamos ajudando as organizações do Brasil inteiro a atingir os seus sonhos. Então, se você não conhece a nossa empresa ainda, aproveita, siga a gente aqui no YouTube e aproveita para entrar no nosso site e conhecer melhor das nossas soluções que talvez a gente possa te ajudar. Então, vamos lá para o nosso evento. Gente, esse evento ele foi elaborado pensando em 4 aulas principais. Essa primeira aula, a gente vai falar da importância da revisão estratégica e começar a trazer alguns insights importantes sobre isso. Na aula 2, nós vamos mostrar como nós fazemos isso na prática, como nós revisamos a nossa estratégia aqui da empresa, que pode ser um insight muito legal para você. Na terceira aula, nós vamos falar quais são as transformações da revisão estratégica, quais pontos precisam ser revisitados na estratégia com maestria, para desaguar na quarta aula, que a gente vai falar como priorizar os principais projetos e iniciativas estratégicas para você atingir o seu resultado. Então, vem com a gente que esse evento está imperdível. Então, vamos lá para o assunto dessa aula específica, gente. O que acontece? Eu acho que todo mundo está careca de saber que a gente vive num mundo super dinâmico, um mundo super competitivo, que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. E como as organizações, aquelas que têm sucesso no mundo atual, estão fazendo? Elas estão tendo ciclos de revisão estratégica cada vez menores. Então aquela visão de muito longo prazo da estratégia, ela continua sendo relevante. A gente precisa pensar no longo prazo. Mas a revisão da execução, ela acontece em ciclos cada vez menores. Então a gente precisa parar no meio do ano, igual nós estamos agora, para a gente pensar, poxa, o que a nossa estratégia deu certo e o que não deu certo. A gente precisa garantir a revisão da estratégia seja bem feita para garantir um direcionamento estratégico correto para todos os nossos gestores e colaboradores. E o que a gente tem visto na prática, gente? A gente roda muito, né? A gente faz muitas consultorias de estratégia, então a gente vê muitas organizações, desde empresas grandes, empresas médias, e a gente vê muito acontecer. Que aquilo que foi planejado lá no início do ano, né, que foi a estratégia principal da empresa, muitas das vezes não é o foco agora, no meio do ano, de boa parte dos gestores. Então, se você pegar como os gestores gastam o seu tempo, está muito desconectado daquele plano inicial que foi desenhado. E isso nós chamamos de incoerência estratégica. Então eu gostaria de convidá-lo a refletir agora com bastante clareza, sabe, gente? Com bastante profundidade, que será que os gestores da minha empresa, eles estão executando aquilo que é o mais estratégico? Aquilo que nós desenhamos lá no início do ano, é aquilo que eles estão fazendo hoje na prática? Eles gastam boa parte do tempo e a nossa percepção em boa parte das organizações, independente do tamanho, é que isso não acontece. Isso que a gente tem chamado de incoerência estratégica. Nós temos um plano, mas o que as pessoas estão fazendo na prática, todo esse sistema de execução da empresa, está focando em outra coisa. Afinal, a rotina sempre tende a engolir a gente, né? E tira a nossa capacidade de pensar estratégico.
E isso, no mundo dinâmico que a gente vive, um dos motivos, não somente, pode ser que as coisas mudam em 6 meses. Um meio ano, hoje em dia, acontece muita coisa. Então, aquele projeto que a gente idealizou, que a gente acreditava que tem um baita impacto para a organização, não sinceramente, ele continua sendo importante hoje, porque às vezes outras variáveis entraram e a gente precisa repriorizar e a gente precisa recalcular a nossa rota, que é o assunto dessa nossa jornada aqui, desse nosso evento com vocês. Então, nós precisamos, gente, parar um pouco, respirar, aprender e falar. Aquilo que a gente planejou continua sendo importante? É essa ainda a regra do jogo? Você hoje já parou para refletir sobre isso? Parou seu time de gestores para fazer uma boa rodada de aprendizado, para garantir que a gente está continuando focando naquilo que é o mais importante para atingir as metas? Então essa jornada é para te convidar nessa reflexão. E para começar a trazer uma ótica um pouquinho mais prática, o que nós do IAEP realmente revisamos nesse meio do ano? Vou te dar 4 pontos principais de revisão estratégica. Vem comigo. O primeiro ponto, gente, é a gente entender o seguinte: os resultados das metas da organização, as metas estratégicas, mas até algumas metas táticas também, eles foram alcançados? Eles estão atingindo o resultado que ele deveria? Está gerando o valor que a gente gostaria? Então, a primeira parte da revisão estratégica é olhar resultados. Segundo ponto, como que está o andamento dos nossos projetos estratégicos? Aquelas apostas principais que nos levariam a atingir os resultados sonhados, eles estão rodando? Eles foram finalizados? Como que está o andamento disso? E nós percebemos, conversando com alguns gestores, eles mal sabem exatamente que ponto que está. Então a gente precisa de mais previsibilidade nesse sentido. As revisões nos ajudam muito nesse contexto. Terceiro, para além dos projetos, as outras iniciativas, as ações estratégicas foram prometidas no início do ano, elas foram finalizadas? Elas foram concluídas? E mais, aquelas que realmente aconteceram, geraram o resultado previsto ou não? Nós precisamos garantir que essa reflexão esteja acontecendo na organização. Ou às vezes a gente vai descobrir que aquilo que a gente prometeu não foi executado. Então a gente não pode esperar resultados melhores daquilo que não foi executado. Concorda? E a gente entra no quarto ponto, que é: tem alguma nova demanda de mercado? Uma gincana nova, cliente necessita da gente, uma nova demanda que surgiu da atuação dos nossos concorrentes? Nós conseguimos mapear isso em 6 meses, muita coisa muda. Então a gente precisa analisar esses 4 pontos, pessoal, para a gente garantir uma boa revisão estratégica. Isso acontece com frequência. Nós sugerimos que pelo menos no meio do ano, e nós temos visto várias organizações fazer isso trimestral, nós precisamos parar, revisar, entender e garantir que a gente está sempre focando naquilo que é o mais relevante. Então esse é o nosso evento, isso que eu queria passar nessa aula para vocês, de uma forma bem breve, para a gente entender a importância disso. Na aula seguinte eu vou mostrar como que isso é feito com maestria. Vamos juntos?